Nilson, não consegui pagar uma fatura de 4 mil. O banco parcelou automaticamente em 24 vezes e agora a dívida está 28 mil reais. O que eu faço? Né? Então vamos lá, vamos entender isso. O primeiro ponto que tem aqui, que eu inclusive quero te dar os parabéns, é que você sabe o valor da tua dívida. Você sabe quanto que estava a tua fatura no momento que você, entre aspas, não pagou. Eu costumo dizer que é um erro você não pagar uma dívida e não fazer uma ação específica para negociar aquela dívida. Então, quando você ficou devendo os 4 mil, é provável que na sua cabeça passou uma crença que existe no nosso país. Ah, é só deixar de pagar que depois caduca. Ah, deixa aí, depois aparece um acordo lá no Serasa. E eu costumo dizer que isso não funciona. É claro que existem os acordos, é claro que existe sim essa questão de que depois de um tempo o banco procura para negociar, mas é muito arriscado. Você coloca você e a sua família em risco quando você não paga uma conta e não dá satisfação. Porque dependendo do valor da conta, dependendo do banco que você deve, dependendo até de como aquele banco procede a cobrança da dívida, você pode acordar com uma bela de uma notificaçãozinha na sua casa, e você pode, inclusive, ter um bloqueio salarial, um bloqueio de algum bem seu, e assim sucessivamente. Então, eu não recomendo calote, né? Quem me segue aqui para não pagar conta, não é isso que eu ensino aqui. E quando você reconhece isso, que dentro dos conhecimentos que você tinha foi o melhor que você fez, você está pronto para já aprender isso. Então, todo mundo que está aqui acompanhando essa resposta já pode entender, opa, eu não posso simplesmente deixar de pagar uma conta, isso é perigoso, eu estou expondo o meu salário, expondo a minha família a um risco inclusive de um processo judicial de execução. Pois é, má fé não pagar uma conta. Por mais que você não esteja com condição de pagar, existe uma forma de você se posicionar e negociar aquela dívida, começar a negociar aquela dívida, deixando inclusive muito claro por que você não tem condição de pagar os 4 mil. Só que o que aconteceu com você foi um parcelamento automático. E o parcelamento automático, ele não é permitido. Ou seja, por mais que o cartão se utiliza do poder dele para fazer aquele parcelamento automático, isso não tem nenhuma legislação que proteja o banco nesse sentido. Então, no parcelamento automático, quando o banco fez isso, é possível pedir para cancelar, desfazer esse parcelamento automático, que aí a dívida fica em atraso e não fica com um novo financiamento, né? Na altura do campeonato que está agora, que é o banco já ter multiplicado a sua dívida muitas vezes, porque quando faz o parcelamento, em geral, triplica a dívida, fora que você não pagou o parcelamento, né? Então tem o juro sobre juro sobre juro, juro sobre a dívida, juro sobre o parcelamento que não foi pago. Então, o seu começo aqui é entender por que a situação chegou nesse ponto e a necessidade de urgentemente você começar a negociar essa dívida. Eu recomendo que você comece a se posicionar com esse cartão. Tem uma aula minha onde eu falo como começar a se livrar do cartão de crédito e ter dinheiro sobrando já em 30 dias. Então, tem uma live onde eu falo quanto é importante você se posicionar, documentar esse posicionamento e começar a se livrar dessa e de todas as suas dívidas. Então, assim, uma coisa que eu procuro falar e repetir muito aqui, nenhuma dívida deve ser negociada isoladamente. O banco não vai te ouvir, o banco, a financeira, qualquer coisa, enquanto você não se posicionar no seu endividamento global. Então, assim, ou seja, de todas as suas dívidas. Uma pessoa que quer se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando já em 30 dias, algo que ela tem que entender é que não se negocia uma dívida isoladamente. O seu endividamento precisa ser levado em consideração. E quando você vai para uma negociação com clareza e principalmente com o objetivo seu, o meu objetivo é me livrar das dívidas, ter dinheiro sobrando em 30 dias, o seu posicionamento muda e o posicionamento também do outro lado muda, tá bom?